Olá pessoal, meu nome é Lilian Pazin Jacob, eu sou pneumologista e hoje eu vim conversar com vocês e dar umas dicas do Hospital São Pedro e da Rádio Serrana sobre o coronavírus. Coronavírus é um dos vírus, uma das mutações que a gente viu surgir esse ano ou final do ano passado no mundo, mais precisamente na China, seria o epicentro do surgimento desse novo vírus. Na realidade, o Covid-19 seria um sétimo tipo de mutação do vírus coronavírus. Como todos os vírus respiratórios, ele causa uma síndrome gripal, né? O que é uma gripe? Dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, secreção nasal, a coriza nasal, pode ou não ter dor de garganta, febre e tosse. Esses sintomas são sintomas de gripe que nós temos com o coronavírus, mas também com a influenza, o que a gente conhece H1N1, outros tipos de vírus, rinovírus. Então, no início dos sintomas, eles são todos iguais. Atualmente, que é o que a gente tem de orientação do Ministério da Saúde, é que a gente tenha febre, né? Então, os sintomas: febre, tosse, coriza nasal e que tenha viajado para países em que a gente já tem epidemia instalada ou casos confirmados de coronavírus, ou que tenha tido contato com pessoas que viajaram, que vieram dessas localidades, tá? Por que eu falei até o momento? Porque isso vai mudar, né? Se tem no Brasil já epicentros de São Paulo e Rio de Janeiro em que a transmissão foi comunitária. O que se tem atualmente é que 15% das mortes aconteceram em pacientes acima de 80 anos, tá? Pacientes adultos jovens, mortalidade em torno de 3%, é pouco, né? E crianças nenhuma, certo? Então, a nossa atenção maior hoje é para os idosos, né? É para esse grupo de pacientes que têm doenças crônicas, são hipertensos, diabéticos, têm uma resistência imune menor, né? E se viu desde a China, agora Itália, em outros centros com desenvolvimento dessa epidemia, que são o grupo que mais sofre e morrem, né? Que tem as doenças, que tem as manifestações mais graves da infecção. Primeiro, sem pânico, né? Sem medo, certo? Então, assim, se eu acordei e comecei com dor no corpo, aquele mal-estar, aquela coriza, nariz trancado, uma febre acima de 37,8 graus, certo? O que eu tenho que fazer? Ficar em casa, certo? É o descanso, é o repouso, hidratação, tomar bastante água, se alimentar bem e chazinho da mãe e chazinho da avó, tá? É o repouso. Para quadros gripais, independente de qual causa, é repouso em casa, ficar em domicílio, tá? Quando que eu vou procurar o hospital? Quando esse quadro piorar e quando vier associado a um desconforto respiratório, a uma falta de ar, peso para respirar. Como é que se dá a transmissão do vírus? Por secreções nasais, fômites, secreção de boca, ou seja, pela tosse, pelo toque, né? Então aí a gente vai falar o que a gente vê na mídia, é lavar a mão com água e sabão. O que a gente tem é a associação do álcool gel após lavar as mãos, ou se nós não temos a disponibilidade de lavar a mão no momento, lançar a mão então do álcool gel. Não levar a mão para o rosto, coçar nariz, coçar o olho, né? Colocar a mão na boca. Aí, claro, nesse momento de proteção, de prevenção e proteção da população, o fato da gente gostar de se abraçar, de beijar, compartilhar utensílios, bomba de chimarrão. Tem uma recomendação do Ministério da Saúde manter 1 metro de distância. Nós temos aqui 1 metro de distância entre uma e outra, né? E evitar aglomerações. Então, os prefeitos da nossa região, né? Garibaldi, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, enfim, por um decreto também estadual e do Brasil, orientaram a suspensão, né, o cancelamento de eventos onde nós obtivéssemos o aglomerado, né, aglomerado de pessoas, para evitar a transmissão. Por quê? Eu posso ter o vírus, não estar desenvolvendo sintoma algum e eu posso
transmiti-lo, né? Isso a gente não tem como quantificar. Talvez se a gente acha que de 7 a 14 dias pode se existir esse período de incubação. Eu posso estar transmitindo sem ter sintoma. Então, essas medidas de cuidados em que está se lançando mão são importantíssimas para se barrar a evolução grave, né, da doença e dessa epidemia. Se prevê, né, são tudo suposições, né, que nos próximos 2 meses sejam o pico, né, de casos, não mortes, né, mas de casos diagnosticados, tá? Essas medidas que nós estamos tomando, nós, área médica, área da saúde no geral, né, e os governos federal, estadual e municipais estão tendo, é para que se barre ao máximo a doença e não se tenha casos graves, que foi o que aconteceu China, Itália, a gente teve um pico de casos e pico de casos muito graves. Aqui a gente está tentando barrar essa disseminação, nós teremos casos, claro, mas o nosso objetivo é que a gente não tenha casos graves da doença. Aqui na nossa cidade, o Hospital São Pedro já tem medidas preventivas para tentar barrar essa disseminação. Sabemos que o hospital não pode parar, né? É um dos poucos serviços, então, que a gente não pode suspender atividades, mas a gente já começou a implementar medidas para que a gente cuide da nossa população. Olá, eu sou a enfermeira Elisandra Locatelli Lázari, trabalho no Hospital São Pedro, sou enfermeira do controle de infecção e vim aqui falar algumas restrições que o Hospital São Pedro está tomando em relação ao coronavírus. Então, as visitas a partir de amanhã no hospital vão ser restritas, é apenas uma visita por paciente e em dias alternados, sendo elas nas segundas, quartas, sextas e domingos. O horário também modificou, vai ser das 12 até as 13. Apenas esse horário, né? Essa atitude vai se tornar até por 30 dias e ela pode ser prorrogada, né? Conforme vai se dar o avanço da doença aqui no estado, no país. Até o momento não tivemos nenhum caso suspeito. Claro que a partir de hoje a gente já teve uma movimentação maior quanto ao uso de máscaras no hospital. Quando chega na recepção é fornecido uma máscara, né? Vim consultar e eu estou com algum sintoma de gripe. Já é fornecido na recepção uma máscara cirúrgica. O paciente coloca a máscara e depois na triagem e na consulta médica que é avaliado se é necessário ou não manter a máscara. Então o Hospital São Pedro está atendendo e está se manifestando, né? Nós estamos nos reunindo diariamente para avaliar a situação desse caso de coronavírus, para ver qual que são as melhores medidas. E nós do Hospital São Pedro, então, estamos unidos e disponíveis, né, para sanar qualquer dúvida, para atender a comunidade da melhor forma possível. Estamos sempre em contato também com a saúde pública, com as meninas da Secretaria de Saúde, para atender as pessoas da melhor maneira.